As 10 melhores práticas para turbinar o seu cérebro. Prática 1. 7 hábitos que melhorarão sua vida em 100%. A partir de agora, eu vou te ensinar a como aplicar métodos cientificamente comprovados ao seu dia para melhorar sua vida. Tente fazer isso que vou dizer todos os dias. Se perder um dia não tem problema, mas dê o seu melhor para não perder mais do que um dia. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu faço depois de acordar é pegar a caneta e o papel que está na minha mesa de cabeceira e anotar a hora em que acordei. A razão para anotar a que horas eu acordo é porque eu quero saber qual é a média de horário em que eu costumo acordar, pois essa média vai me informar em que momento está a minha temperatura mínima, que em outras palavras significa a hora em que meu corpo atingiu a temperatura mais baixa dentro de um período de 24 horas. Contudo, eu não durmo com um termômetro na boca ou em outro lugar e acho que você também não deveria. Isso porque eu sei que o momento em que meu corpo atingirá sua temperatura mais baixa dentro de um ciclo de 24 horas tende a ser por volta de 2 horas antes da hora em que eu costumo acordar. Portanto, se você é alguém que normalmente acorda às 8, sua temperatura mínima está por volta das 6 horas da manhã. Mas lembre-se do seguinte, essa temperatura mínima é um horário específico no ciclo de 24 horas. Eu não me importo em saber quantos graus está a minha temperatura. Só me importo em saber em que momento eu estou com a temperatura mais baixa. E como eu já disse, essa temperatura ocorre por volta de 2 horas antes da média de horário em que eu costumo acordar. Por conta disso, eu recomendo fortemente que você anote a hora em que costuma acordar e use isso como um ponto de referência para saber em que momento está a sua temperatura mínima. Com essa informação em mãos, você poderá usá-la para várias coisas, como ajustar seu horário de trabalho, seu horário de dormir e acordar, bem como para ajustar o seu horário de comer e etc. Então, por exemplo, os dados apontam que você tende a ter um melhor desempenho no trabalho de 4 a 6 horas depois do horário da sua temperatura mínima. Então, se você costuma acordar às 8, sua temperatura mínima acontece às 6. Então, você tende a ser melhor no trabalho às 10. Porém, algumas pessoas se sentem mais produtivas assim que acordam. E se você é assim, tá tudo bem, continue com seu ritmo. Mas se você é alguém que tem dificuldade em se concentrar, saber quando acontece sua temperatura mínima pode ser uma informação valiosa. A segunda coisa que faço depois de acordar é caminhar. Isso porque existe um fenômeno que acontece tanto com os humanos quanto com os animais sempre que nos movimentamos para frente, que é o fato de que várias imagens passam por nossos olhos quando caminhamos, o que é chamado de fluxo óptico. E para aqueles que têm pouca ou nenhuma visão, o mesmo fenômeno acontece no sistema auditivo, ou seja, os sons passam por nós à medida em que nos movemos, o que é chamado de fluxo auditivo. Portanto, quando você caminha, principalmente quando experienciando o fluxo visual, há um efeito muito poderoso no sistema nervoso. Efeito esse que essencialmente acalma e reduz a quantidade de atividade neural numa estrutura cerebral chamada amígdala. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar dela e de seu papel na ansiedade e na detecção de ameaças. E realmente, a amígdala faz parte da rede no cérebro que gera sentimentos relacionados ao medo, à ameaça, à ansiedade e várias outras coisas. Atualmente, há pelo menos meia dúzia de artigos científicos publicados em revistas conceituadas mostrando que o ato de se movimentar para frente, seja andando de bicicleta, caminhando ou correndo e gerando um fluxo óptico em particular, tem a incrível capacidade de diminuir a atividade da amígdala, o que consequentemente reduz os níveis de ansiedade. Então, para mim, esse processo de caminhar todas as manhãs não se trata só de fazer exercícios e queimar calorias. Não, esse não é o meu foco principal. Para mim, se trata de entrar no fluxo óptico e auditivo e reduzir os níveis de ativação da amígdala. Além disso, expor os olhos à luz solar logo pela manhã é absolutamente vital para a saúde mental e física. E talvez essa seja a coisa mais importante que todos nós podemos e devemos fazer para promover o bem-estar metabólico, a função positiva do seu sistema hormonal e para colocar a sua saúde mental na direção certa. Então, assim que acordar, saia ao ar livre e de preferência sem óculos de sol, pois mesmo que o céu esteja nublado, você receberá muito mais informações de luz através das nuvens do que da lâmpada mais forte que você tiver dentro da sua casa. Para começar, 2 minutos seria ótimo, 10 minutos seria ainda melhor,
mas se conseguisse expor seus olhos à luz solar por 30 minutos, seria fantástico. Agora, se você morasse num local onde há uma luz solar muito brilhante, como é o que acontece em certos locais com neve e céu claro, você só precisaria de aproximadamente 1 minuto de exposição solar. Mas como sabemos, a maioria das pessoas não vivem nessas condições. Portanto, sair para caminhar por 10 ou 15 minutos vai garantir que você esteja recebendo a estimulação adequada nos neurônios localizados nos olhos, nos quais também são conhecidos como células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Mas não se apegue a esse nome difícil. O que você realmente precisa saber é que esses neurônios não se importam com as formas dos objetos ou com o movimento deles. Seu principal papel é informar ao cérebro que é dia e que é hora de estar alerta. Isso desencadeia uma grande quantidade de cascatas biológicas dentro de cada célula e órgão do seu corpo, fazendo com que tudo funcione da forma correta. Todos os dias pela manhã, nós temos um aumento natural e saudável de um hormônio chamado cortisol. Hormônio esse que vem da amígdala e que, além de promover o estado de vigília, também promove um sistema imunológico saudável. Portanto, é extremamente importante que esse pulso de cortisol aconteça logo no início do dia. E assim, esse pulso de cortisol irá acontecer uma única vez dentro de um período de 24 horas, não importa o que aconteça. E ele é desencadeado principalmente quando você vê uma luz solar brilhante. Mas se você costuma acordar antes do nascer do sol, não tem problema em acender luzes artificiais. Só que depois você deverá sair o mais rápido possível de dentro de casa para receber essa estimulação de luz natural em seus olhos. E nesse caso eu não estou falando da exposição da pele, mas sim da exposição dos seus olhos, da sua retina à luz solar. Quando uma informação é comprovada cientificamente, eu acredito e a sigo fielmente, e já está mais do que provado que a hidratação é essencial para o desempenho mental. Contudo, eu confesso que não gosto muito de beber vários copos de água logo no início do dia. E eu não sei porquê, mas é algo que eu realmente não gosto de fazer, mas talvez você seja diferente. Apesar disso, eu me forço a beber de 500 ml a 1 litro de água logo pela manhã. E eu também coloco um pouco de sal marinho na água, pois como muitos de vocês sabem, os neurônios precisam de fluxo iônico, e isso significa que eles precisam de sódio, de magnésio e de potássio para funcionar. É por isso que coloco um pouco de sal na água. Outro ponto importante é que nós também tendemos a ficar desidratados à noite, mesmo quando o dia não está muito quente. E para compensar isso, eu me hidrato no início do dia antes mesmo de começar qualquer trabalho. Bom, então é basicamente por isso que eu me obrigo a beber água com um pouco de sal marinho. E se quiser saber a quantidade de sal que eu coloco, é algo em torno de meia colher de chá, ou seja, não é muito. E além disso, eu costumo beber a água mais ou menos numa temperatura ambiente, pois beber água gelada logo no início do dia não cai muito bem no meu estômago. Outro ponto importante é que a essa altura eu já começo a sentir vontade de tomar um café, mas não é o que eu faço. Eu propositalmente adio minha ingestão de cafeína para cerca de 90 a 120 minutos depois de eu ter acordado. O motivo de eu fazer isso é porque um dos fatores que induz aquela sensação de sonolência é o acúmulo de uma coisa chamada adenosina em nosso sistema. E essa adenosina vai se acumulando à medida em que permanecemos acordados. Portanto, assim que você acordar pela manhã, os seus níveis tendem a ser bem baixos. Entretanto, a cafeína é um bloqueador de adenosina. Então eu adio a ingestão de cafeína para ter certeza de que eu não ficarei morto de cansado tão cedo. Pois no momento em que você ingere um monte de cafeína assim que acorda, ela bloqueia os receptores de adenosina. E aí é provável que quando chegar no meio da tarde, toda a cafeína já tenha sido desalojada e metabolizada, fazendo com que a adenosina acumulada haja com ainda mais intensidade e te deixe num enorme estado de sonolência. Eu levei anos para descobrir isso. Eu costumava acordar e já beber um monte de café pelo fato de não querer fazer isso perto da hora de dormir. Mas hoje em dia não. Eu deixo meu cortisol subir naturalmente pela manhã, evito ingerir cafeína antes de pelo menos 90 minutos depois que acordei, e sempre que eu faço isso, eu não passo por um pico de sonolência no meio do dia. Meu principal objetivo no início do dia é entrar num estado de foco, porém alerta, para que assim eu consiga cumprir minhas tarefas da melhor forma possível. E eu descobri que para mim, a melhor maneira de atingir um estado de foco é por meio do jejum.
Sendo assim, eu não como absolutamente nada até às 11 da manhã ou meio-dia. E por que será que o jejum tem a capacidade de promover esse estado cerebral de alerta, porém calmo? Bem, o jejum aumenta os níveis de adrenalina no cérebro e no corpo, e quando os nossos níveis de adrenalina aumentam, nós focamos melhor e aprendemos melhor. E sim, há muitos dados científicos comprovando isso. Porém, você não vai querer que seus níveis de adrenalina fiquem muito altos, pois isso vai te trazer sensações como estresse, ansiedade, pânico e incapacidade de concentração. Mas quando esses níveis estão numa faixa ideal, a adrenalina realmente fornece uma maior capacidade de foco e retenção de novas informações. E como meu trabalho envolve estudos, pesquisas e elaborações de relatórios, eu prefiro ficar em jejum no começo do dia. Uma outra coisa que recomendo fortemente é a prática de exercício físico por cerca de 1 hora por dia. Isso porque o que os dados científicos nos mostram é que se você quiser otimizar sua saúde cardiovascular e cerebral, você precisa se exercitar pelo menos 5 vezes por semana. E há um monte de estudos recentes mostrando que para manter a saúde muscular e óssea é fundamental a prática de exercícios com pesos, como aqueles que envolvem o peso do seu próprio corpo, por exemplo, caso não tenha acesso a equipamentos. E claro, não podemos esquecer dos exercícios cardiovasculares, que em conjunto com os exercícios com pesos trazem enormes benefícios para os músculos, para os órgãos e para o cérebro. Por último, mas não menos importante, eu aconselho a adotar o que é mais conhecido como fim de semana livre. Muitos de nós passam a semana de forma absolutamente regrada em vários aspectos e só consegue ter um descanso extra nos fins de semana. E eu quero aproveitar para enfatizar que eu sou um desses, pois eu escolho um dia da semana para não fazer absolutamente nada de forma estruturada. É um dia onde eu me encontro sem compromissos, sem planos e totalmente livre para fazer o que me der vontade. Obviamente, nem sempre dá para eu seguir isso à risca devido aos imprevistos que surgem de repente, mas de forma geral eu sempre tiro um dia para descansar. Eu não acredito na ideia de que alguém deve seguir o mesmo cronograma todo santo dia. Por outro lado, eu acredito que há coisas que as pessoas deveriam fazer todos os dias se possível. E essas coisas são: expor seus olhos à luz solar pela manhã, caso não queira prejudicar seu ritmo circadiano, sua saúde e seu humor, e dormir regularmente. E sim, eu sei que algumas das melhores coisas da vida acontecem depois das 22 horas e que muitas delas até envolvem noites sem dormir. Eu realmente não quero desencorajar as pessoas de terem uma vida social ou de frequentarem festas noturnas se é isso que elas gostam. Pelo contrário, você deve aproveitar a vida, pois isso é certamente uma das coisas mais importantes que devemos fazer. O único ponto que quero destacar sobre o sono é que, se acontecer de você ter que ficar acordado até tarde, continua sendo melhor se você acordar no mesmo horário de costume. Essa é uma solução muito simples para um problema que muitas pessoas têm, que é ficar acordado até 2 ou 3 horas da manhã e depois compensar isso dormindo até tarde, o que não é o ideal, pois isso atrapalha o seu ritmo. Então dê o seu melhor para manter uma rotina de sempre dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário.